Bom, na verdade, eu vou fazer muitas questões aleatórias para a banca FGV. Mentira, vou fazer só questões que não são da FGV. Vou fazer questões de português que são de outras bancas, mas que caem em conteúdo que vai cair na prova do IBGE. Vamos lá. A primeira pergunta é de concordância verbal e nominal. Com o aumento do fluxo de trânsito, normalmente você não precisa, quando é uma questão de concordância, você não precisa ler o texto, mas vamos ler o texto, né? Com o aumento do fluxo de trânsito, os condutores de veículos automotores têm a responsabilidade de redobrar a atenção visando a segurança de pedestres. Deixa eu tirar uma coisa que eu queria. Colocando aqui, daí apaga isso aqui, daí coloca a linha ou a caneta, daí cancela isso aqui, daí coloca... Opa, eu não queria uma linha gigantona não. Aqui. Daí coloca uma linha aqui, daí tira isso aqui, coloca isso aqui. Olha, funcionou. Era isso que eu queria, olha. Eu queria conseguir girar o treco com a linhazinha. Vamos lá. Redobrar a atenção visando a segurança dos pedestres, ciclistas, carroceiros, motoristas e motocicletas para uma conduta consistente no trânsito. É essencial a direção defensiva. Dirigir defensivamente ao ato de conduzir veículo de modo seguro para evitar qualquer tipo de acidente, como respeitar a sinalização e os limites de velocidade. A utilizar cinto de segurança nos bancos dianteiros e traseiros, transportar crianças em dispositivos adequados e utilizar adequadamente a iluminação externa do veículo. Esse tipo de direção tem como principal finalidade mostrar que, além de você, existem outros condutores pedestres que também exigem atenção. Basicamente consiste em ver ser visto. Conduzir dentro da velocidade máxima permitida em vias públicas é primordial. Desta forma, o condutor tem menos possibilidade de causar colisões ou atropelamentos. O que fator de suma importância é manter uma distância segura de outros veículos. Filas de veículos são muito perigosas, principalmente quando os carros são muito próximos uns dos outros. Qualquer tipo de freada brusca pode iniciar uma colisão sucessivas. Quanto maior a velocidade do tráfego, maior deve ser a distância entre carros. Nas rotatórias, o ideal é reduzir a velocidade e dar a preferência aos outros condutores. A visão técnica do veículo é fundamental para sua boa manutenção e o funcionamento. Os cuidados com o veículo podem começar num posto de combustível quando for abastecer o carro. O motorista pode aproveitar para fazer algumas checagens simples e conferir o nível de fluido do radiador, óleo, motor de freio e também o de água para o limpador dianteiro. Também deve verificar se os pneus estão bem calibrados. Caso estejam carecas, é melhor substituí-los. Animais de grande porte podem causar acidentes fatais, porém os de pequeno porte também são perigosos nas vias. E desviar bruscamente de um cachorro, quando você está a 120 km por hora, uma manobra que pode terminar fora da pista. Ao avistar animais na pista, a primeira atitude é tomar e reduzir a velocidade, jamais buzinar para não assustar os bichos. Eles também podem ficar paralisados por susto, congestionando a via. Antes de frear e desviar bruscamente de animais, veja pelo menos se vem algum carro atrás. Quer dizer, será que era para completar essa frase aqui? Veja pelo retrovisor se vem algum carro atrás, obviamente. Retro significa para trás, sabe? E quando você coloca um visor, é o visor de atrás, entendeu? Só pra ter mnemônica aqui. Um movimento interno inesperado pode provocar um acidente. Após passar por um animal, por isso que os faróis para os carros que vierem no sentido oposto e faça o sinal com a mão para baixo, mostrando 4 dedos. 4 dedos, interessante o sinal de 4 dedos. A luz é um fator de segurança, seja natural ou artificial. A falta de iluminação nas estradas, assim como os faróis, com defeito, mal regulados ou que não funcionem, causam situações de pouca visibilidade que impedem o motorista de perceber situações de risco a tempo de evitar danos maiores ao veículo, como buracos na pista, desvios, obras, etc. Periodicamente, o motorista deve fazer checagem dos freios e da parte elétrica do veículo, sinalizar antecipadamente as manobras é essencial para isso. Todas as luzes e setas devem estar funcionando corretamente. Além disso, faróis de milhas ou de neblina não devem ser usados em zona urbana ou nas rodovias quando houver outros veículos, quando houver congestionamento de veículo. Sabe, não, eu na verdade não sei o que era para completar aqui. Deixa eu voltar. Além dos faróis de milha ou de neblina não devem ser usados na zona urbana ou nas rodovias. Além disso, faróis, quando houver congestionamento de veículos. Congestionamento, mas não está falando veículos, então eu não estou entendendo. Quando houver fila de veículo. Droga, meu. Tudo eu quero completar com o LOzinho, não o LO. O que é alguma coisa que apareceu assim? Pois podem ofuscar a visão dos outros condutores e, consequentemente, causar acidentes. O ideal é manter os faróis sempre regulados, conservar os faróis e as lanternas limpas, usando o farol alto somente quando for necessário, mas lembre-se de baixá-lo quando estiver atrás de outros veículos ou usá-los. Ou ao cruzá-los, procurar orientar-se principalmente pela sinalização horizontal na pista. Os motociclistas não podem esquecer de andarem com o farol ligado. Mesmo de dia, a visualização da moto fica muito mais fácil pelos motoristas que vão à frente. Os cuidados com veículos são fundamentais para diminuir o risco de acidentes, mas não são suficientes. A atenção na condução do automóvel e a obediência às leis de trânsito contribuem significativamente para que todos tenham uma vida tranquila. Se no trecho, animais de grande porte podem causar acidentes fatais, porém os de pequeno porte também são perigosos nas vias. A palavra em destaque fosse passada para o singular quanto às outras alterações. O trecho sofreria... Interessante. Uma pergunta de, né? Você lembra que era de concordância verbal e nominal. Nessa aqui eu tenho que identificar o texto, um trecho, a palavra que pode ser trocada, né? Se no trecho, animais de grande porte podem causar acidentes, os de pequeno porte também, porém os de pequeno porte também, a palavra em destaque fosse passada para o singular, ou seja, animais para animal. Animal de grande porte pode causar, Quantas outras alterações o trecho sofreria? Nossa, que tipo de questão interessante, eu nunca vi esse tipo de questão, mas é interessante. Saca só? Animal de grande porte pode, né? Tipo, ou seja, primeiro o básico é você trocar todos os trecos que estão no plural para o singular, né? Animal de grande porte pode causar acidente fatal.
Na verdade não precisa, eu acho que não necessita. Podem causar. Animal de grande porte pode causar acidentes fatais. Na verdade não ficaria muito sentido se eu continuasse mudando os podem. Então eu teria que falar. Animal de grande porte pode causar acidente fatal. Porém, os de pequeno porte, os de pequeno porte, não acho que não seria mudar esse cara aqui. Os de pequeno porte também são perigosos nas vias. Também são perigosos. Tipo, só precisava alterar aqui, para senão não faria muito sentido o resto das partes. Porque todas essas coisas aqui, ó, podem os animais causar acidentes. Quem? Os animais. Quem causa acidentes? Os animais, entendeu? Causar acidentes, animais. Fatal. Fatal. Espera. Pode causar acidentes fatais. Pode causar acidentes fatais. Na verdade, eu não acho que é necessário trocar esses acidentes fatais. Pode causar acidentes fatais. Tá certo, no sentidozinho. Então, animal e podem. Só duas palavras. Quer dizer, deixa eu ver se aqui tem que contar alguma outra palavra. Só as duas. A palavra em destaque fosse passada singular. Quantas outras alterações você sofreria? Quantas outras alterações? Só uma. Teria que mudar o podem para pode. Vamos testar isso. 4 trecos? Será que todas aquelas coisas que eu falei teriam que ser mudadas? Vou dar uma pausa aqui. Olha aqui, a correção diz que os pontos principal, o pode que eu falei, daí o causar acidentes, como eu falei, não precisava, mas parece que eu devia realmente, eu não achei isso muito necessário, eu não achei necessário, mas parece que devia realmente trocar as coisinhas da segunda frase. Mas se você pensa, na verdade, no primeiro é um animal, a palavra-chave é o animal, ele é o sujeito. Daí o grande porte é a condição do animal, um animal do tipo grande porte. Daí no segundo ele fala, porém, depois ele fala o, mas o que é o o? Na verdade, não é uma coisa singular, uma coisa separada. Na verdade, o o, ele está se referindo ao sujeito de novo, animais. Ou seja, se o treco tivesse animais, o treco, como está escrito aqui, o trequinho teria que ser os, entendeu? Porque esse os está referindo ao quê? Animais. Animais de que tipo? De pequeno porte, entendeu? Basicamente, o sujeito é animal, daí ele liga com grande porte ou pequeno porte nas duas frases. Então, o animal, os animais, se eu troquei o animal, essa letra o, que está se referindo ao sujeito animais, tem que ser mudada também para um singular. E eu não tinha percebido isso. Então, um animal do tipo pequeno porte também daí, já que essa aqui eu tinha desconsiderado a segunda frase, acabei não vendo que tinha que colocar a segunda, e obviamente se você coloca essa aqui a segunda, qualquer outra coisa que estivesse no plural teria que ser simulada também, por causa de referência, certo? E a única palavra que estão quem está em plural na segunda parte da frase é o são perigosos, né? O é perigoso, tá. Mesma regra, basicamente, que eu tinha que ter entendido que que o é um referencial ao sujeito animal, o sujeito principal da frase, animais, né? E eu não percebi isso, então desconsiderei a segunda frase. Vamos ver do que é essa questão aqui. Levando em conta a ortografia oficial vigente, qual das alternativas abaixo preenche corretamente as lacunas na ordem em que aparecem no texto? Na ordem que aparecem no texto? Ou seja, é uma palavra basicamente de ortografia, certo? Uso de hífen, na verdade. Uso de tracinho, que é ortografia. Primeiro, vamos pensar nas regras de hífen. Basicamente, o hífen tem que usar, não pode ser quando usar as. E palavras cópias. Tipo, caixa. Será que isso existe? Mais uma caixa. Parasol. Bom, e letras iguais não se separam também. Daí ele fala para, brisa. Para é um dos tipos de palavras que coloca tracinho, sabe? Para. É o mesmo que super, supra. Tem essas regras que foram colocadas para colocar os supers, tá? Então, fluxo. Contra fluxo não tem. Contra e flu não tem. Apesar de contra também ser um dos trequinhos extras, né? E retro também tem. Tá. Retro, contra e para. Quais são as regrinhas, né? Basicamente, se não tiverem letras iguais, conjunta, tá? Retrovisor. Tá. AF contra fluxo. Contra fluxo, certo? E o último, para-brisa. Eu acho que é todos sem tracinho nenhum. Mas, caraca, seria tão fácil assim? Vamos lá. Não é que tinha um que precisava logo o para-brisa? Eu vou ver se tem na correção, tem algumas regrinhas. Voltando aqui, parece que a regra é essa aqui. Regra de justa posição. O problema é que não sei o que é uma regra de justa posição. Mas parece que tem um aqui. Basicamente, quando você usa o hífen, é basicamente prefixos, né? Preposição, prefixos. Daí a regra do para-brisa era justa posição. Né? Daí ele só fala que foram cancelados os paraquedistas, você não tem nenhuma explicação. E eu não sei o que é justa posição. Então você tem que verificar essa informação aqui dessa tal de regra geral. Vamos ver. Colocando a linhazinha de base, quer dizer, apaga aqui. Linha base. Vamos lá. Regra geral de finalização. O hífen deve ser utilizado se a palavra a ser prefixada começar com a mesma letra do final do prefixo. Em outros termos, se o prefixo terminar com a mesma letra com que a palavra primitiva é iniciada, a colocação de hífen é obrigatória. Bom, basicamente aquela coisa que eu falei. O A, o E, mesmas letras, mesmo coloca o treco. Essa é a regra geral, né? Ou seja, eu estava certo a regra geral, mas nenhuma das palavras utilizadas no exemplo cabiam nessa condição. Então,
Daí, tipo assim, os exemplos, palavras prefixadas em excessos com H. Supra-humano, super-homem, anti-horário, anti-harmônica, contra-higiênico, contra-hospitalar. Ou seja, palavras com H, coloca obrigatório com os seus contras, com os seus carinhas antes, os seus prefixos, tem que colocar no treco. Interessante. Segundo, palavras fixadas, hoje a palavra letra coincide com a última letra do prefixo. Micro-ondas. Micro-organismos. Não entendi, na verdade. Ah, não, tá aqui, ó. O, basicão. O, micro-ondas, micro-organismos, o, contra-ataque, a, anti-inflamatório, a, i, Portanto, todas as demais hipóteses, o prefixo acolopa-se a palavra são ciência de hífen. Nas palavras primitivas iniciadas por S ou R, a incorporação do prefixo implica uma duplicação do consoante inicial, composto consoante inicial. Exemplo, ultrassonografia. Ou corroer. Basicamente, corroer. Corroer. Sobre, ou sob, sair. Sobressair, sair. Ou seja, ao invés de colocar um hífen, coloca um SS ou um S, conecta os dois com um outro S ou um R, tá? Corroer, coloca um RR para conectar os dois. Um R, esse aqui, volta aqui. Se não deu para entender, basicamente quando é um S ou um R e vai juntar as duas, mais, ao invés de colocar um hífen, tem uma regra de colocar um R ou um S a mais. Acabei de perceber que eu escrevi o R errado. Um R ou um S a mais. Então, daria aqui ultraconsonografia. Você coloca mais um S para completar, conectar. Mais roer. Ao invés de colocar um tracinho, você coloca mais um R. Sobre, mais sair. Tá igual a mais S. Entendeu? E depois tem as outras exceções, mas eu não vou ler elas porque a gente já perdeu muito tempo aqui. Próxima questão. Quanto texto essa questão lá? E agora que a gente já se divertiu lendo o texto de questão, a menos que seja uma questão de interpretação de texto, a gente não vai mais ler ela, tá? Conjunção. No início do segundo parágrafo, o texto, no início do segundo parágrafo, primeiro, esse aqui, o segundo é esse carinha que tá amarelo aqui. No início do segundo parágrafo, o texto não deixou, entretanto, para algumas pessoas limitar-se os acessos e ficar apenas em casa pode causar desconforto e provocar sentimentos negativos. Tá, que a expressão poderia substituir sem alterar o sentido entre a palavra, ou seja, eu tinha que encontrar um sinônimo de entretanto, conjunção, mas também não necessariamente sinônimo. Sinônimo, na verdade, são palavras diferentes que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Só que também existe o segredo, o conjunção, que a conjunção pode ser usada como um conjunto de palavras que criam o mesmo sentido que a palavra. Qual que eu quero entender, qual que eu quero fazer. Eu quero a palavra entretanto. Entretanto é a palavra de... é o porém, sabe? Então o porém é usado... porém. Acertei. Próxima questão. Esse aqui tem texto e é de artigo. Artigo, o que é artigo mesmo? Esquece. Assinale a alternativa que indica o número correto de artigos presentes no trecho. Comunique a plataforma que está hospedando o conteúdo. Agora, com essa palavra, frase, obviamente eu entendi o que é um artigo. Artigos são as e os. É isso, lembrei. Um A, e tem um O aqui, tem dois. Mas será que e está são artigos? E eu não vou chutar que é só A e os mesmo. A e os. Daí dois artigos. Se o que tivesse, seria três. Qual é o erro? Né? Vai, dois artigozinhos. Oia. E deu a resposta certa ali. Simples assim. Próxima questão. Não ler textos. Locução verbal. A alternativa completa totalmente a lacuna. Era para eu encontrar uma locução verbal? Uma locução verbal. Verbo agir. Verbo servir. Tá. Uma locução verbal. Eu tenho que entender que servir tem que ser medido para conectar com a frase. Certamente. Deveriam servir. Deveriam servir. Deveria servirem. Deveria servir não faz sentido não. Deveria servirem. Cancela. Deveria servir. Parece certo. Deveriam servirem. Não. Deveriam servir, parece certo também. Devia servir, também parece certo. Todas essas parecem certas, pelo menos ver corretamente do jeito de falar. O problema é que eu tenho que agora conectar com a frase. O fato de uma atriz usar os transportes coletivos, deveriam, está falando não de transportes coletivos. A frase deve se referir ao fato das pessoas, certo? Não. Deveria, isso. O fato aqui, ó. O fato de uma atriz usar transporte. Atriz, forte, isso é o celular. Então, o fato de uma atriz usar os transportes coletivos deveria servir para melhorar a avaliação desse tipo de transporte. Não deveriam, porque não são meios de um fato. E não devia servir, porque devia... Bom, só porque normalmente não devia não faz sentido. Deveria, iria servir para melhorar a avaliação desse tipo de transporte, não para se fazer piadas. O que é isso aqui? Piadas, isso. Vai, deveria servir. Olha se acertou. Qual é o botão mesmo de desligar o outro aqui? Aqui. Deveria servir. E, ó, acertou, viu? Esperto. Próxima questão. Só fez 4 questões, já tá mais... Próxima questão, verdadeiro ou falso? O que é isso? Conjunção, ligação. Espera, conjunção não é ligação. Na verdade é sim ligação, mas é um tipo diferente de ligação. Tá. As seguintes alternativas sobre as expressões do texto, que eu não vou ler, porque demora demais. Essa é a V, verdadeiro ou falso. O mas. Isso é uma conjunção. O mas introduz uma oração adversativa. E obviamente isso está
Espera. Mas. Ah, entendi, isso aqui é pegadinha pra não ser pegadinha, só ao contrário mesmo. Mas normalmente se confunde com mais, né? Mas é uma oração que dá como se fosse um E, coloca mais coisa, e o mas é usado depois das vírgulas, sabe? Né? Pra falar contrário a alguma coisa. Se, pipoca é gostosa, mas, faz uma saúde, sei lá. Não gostei dessa frase, pipoca demais. Bom, verdadeiro. Verdadeiro. É uma oração verdadeira, adversativa. Segunda conjunção. Enquanto apresenta uma relação de comparação. Enquanto apresenta comparação. Enquanto. Não, está errado isso aqui. Comparação. O enquanto representa um tipo de razão. Não de razão, de concisão. Enquanto aquela frase de concurso de chato dos caras do concurso chatos. Enquanto os outros dormem, você está estudando. Ou enquanto você estuda, os outros dormem. Isso, aquela coisa lá. Não é comparação. Espera. Por quê? Do jeito que eu li, parece comparação. Fuck. Expressão, por outro lado, traz uma ideia de adição. Não, isso aqui é oposição e obviamente está falso. Ainda bem que só tem duas opções falsas. Uma falsa ou verdadeiro, falso. A primeira é verdadeira e a última é falsa, então acabou que o enquanto realmente era uma comparação. Né? Você tem a palavra também, outra questão de conjunção. A palavra também em destaque. Do texto da ideia de aposição, adição, conjunção, comparação. Ou conjunção. Mas um problema também é que ele muda o estado dependendo do contexto. Os médicos também descobriram, olha aí, nesse contexto com certeza é também. Não é conjunção, não é comparação, não é nada, é uma adição. Também, tipo, como se fosse, eu não li o que ela estava anteriormente, mas, obviamente, está querendo relacionar com alguma coisa que nos parágrafos anteriores ela descobriu. Então, no primeiros parágrafos lá descobriram alguma coisa e depois, nos segundos parágrafos, eles falaram também, descobriram outra coisa, uma adição das descobertas. Facinho. Próxima questão. Sobre a frase, febre não parece ser um sintoma tão importante assim. É correto afirmar? Sobre a frase. É uma questão de artigo. Bom, já que eu sei que é uma questão de artigo, eu provavelmente devia chutar que é uma questão de dois artigos. Então, vamos tentar lembrar, ao invés de falar isso, vamos tentar lembrar que é um artigo. Artigo. A febre é um artigo. Isso. Não se parecer um sintoma tão importante assim. Não ser um. Tem dois artigos? Os artigos é A e O. Mas agora que eu penso, eu acho que tem mais dois artigos que eu não me lembrava direito. É o A, o O, o D e o EM. E daí, esses são os artigos básicos. E quando eles juntam com alguma outra coisa, eles viram outros. Espera. Mas D, dá. Espera, então acho que o D não é artigo. Tão importante. Sério, pra mim não faz sentido aqui ter dois artigos. Pra mim só tem um artigo. Adjetivos. Não apareceram um sintoma tão importante assim. Agora afirmar que... Desisto. Vamos chutar aqui. Tem dois adjetivos? Tem dois artigos, né? Quais serão os artigos? Pausa para verificar. Bom, acabei de verificar a coisa dos artigos e basicamente é assim. Normalmente eu sempre que eu penso em artigo e acabo lembrando, eu só penso em A e O. Mas esses são os artigos definidos, obviamente. Eles são chamados definidos por causa que o A, ele normalmente representa um feminino, e o O normalmente representa uma palavra masculina, entende? Só que existe um que é ambíguo. Existe um artigo que se chama e é ambíguo. Pode ser masculino ou pode ser feminino. Pode ser A ou pode ser O, entendeu? O. Esse é um artigo definido que pode ser juntado com um A, O também, virando uma ou umo. Será que tem um? Bom, na verdade uma eu acho que é mais para ser singular, tipo, como se fosse um número. Então, aqui na frasezinha, a febre parece ser, tá aí, tem um aqui, não parece ser um quê? Qualquer tipo de sintoma. Poderia ser não parece ser uma doença. Um sintoma. Bom, isso aqui é um artigo indefinido. Não sabe o sintoma também, né? Próxima questão. O que é essa questão? Essa é uma questão de agência verbal. Tá. Essa é a alternativa que indica a correta transitividade de verbo destacado no trecho a seguir. Transitividade. Transitividade significa transformar. Teve, se transforma no quê? A correta transitividade no verbo retirado do texto. A seguir, se não teve sucesso nos negócios, retirado do texto. Por um momento eu estava achando que estava falando para eu retirar isso aqui e falar o que é criatividade, não? Mas se não teve sucesso por negócios. Nos negócios. Se não teve sucesso nos negócios. Verbo. Se não. Sucesso nos negócios. Se não. Verbo transitivo não. Verbo direto indireto não. Espera, direto, indireto. Teve. Sucesso. Teve. Sucesso. Indireto. Se não teve sucesso. Se não teve sucesso. Direto, indireto. Quer dizer, não existe essa coisa de verbo transitivo de droga indireto e direto. Tipo, como é que pode ser uma das duas coisas ao mesmo tempo? Mas existe sim. É muito estranho. Verbo direto. Verbo transitivo. Verbo transitivo. Verbo de ligação. Se não teve sucesso nos negócios. Eu vou dizer que é verbo de ligação, porque não tenho a menor ideia.
Foi um verbo transitivo direto. Agora vamos ver se a gente aprende alguma coisa usando a correção. Voltamos para verificar as condições. Esses aqui tem os verbinhos que a gente leu aqui. Verbo, para complementar o comentário, apresentarei os conceitos, termos demais e alternativos. Verbo de ligação é aquele que liga um sujeito às suas características. Sujeito, ligação, ligar características. Entendi. Então, se a gente colocasse ali, naquela frase, pelo seu sucesso, um verbo de transação, um verbo de ligação vai colocar uma característica. Ou seja, pelo seu grande sucesso. Se tivesse lá um treco do tipo isso aqui, grande sucesso, foi uma ligação colocando uma característica no verbo sucesso, tá? Verbo que liga o sujeito de sua característica, exemplo, a frase ela é bonita. Bom, na verdade isso aqui é só um chute meu. O próximo é o verbo transitivo, é aquele que não exige um complemento. Exemplo, a frase ele morreu, não exige, é básico, é exatamente isso. Tem com sentido completo, dispensado o uso de complemento, portanto o verbo é intransitivo. Ou seja, se não tem como ficar ambíguo a entendimento do que está querendo dizer, então ele está certo. Então ele é intransitivo. O verbo bitransitivo é igual ao verbo transitivo direto e indireto. É aquele que apresenta dois complementos, um iniciado por preposição e outro não iniciado por preposição. Preposição e não preposição. O exemplo é, na frase ele deu um presente ao seu pai. Temos um complemento iniciado por preposição, que é ao seu pai, e o outro não iniciado. Ou seja, nesse caso aqui, criou uma frase em que um primeiro enunciado foi usado na primeira parte da frase, mas na segunda frase ele não é necessário repeti-lo. Então ele é só referenciado usando um verbo de bitransitivo. Entendeu? Eu acho que entendi. E outro não é iniciado por preposição, um presente. Assim, o verbo bitransitivo é igual ao verbo transitivo direto e indireto. Interessante. E o último, verbo indireto, é aquele que exige um complemento e não é aquele que é iniciado por preposição. Por exemplo, na frase eu gosto de maçã, o complemento verbal de maçã é iniciado pela preposição de. Logo, o verbo é transitivo indireto. É transitivo indireto. Quando tem uma ligação, ele é transitivo. Quando não tem, quer dizer, quando ele existe uma ligação de preposição, ele é transitivo indireto. Entendi. Portanto, para as questões. Só mais duas questões. Considere o trecho a seguir e experimente ter uma nova visão sobre o trabalho. Que realiza a retirada do texto. Qual dos termos sublinhados é classificado como artigo definido? Ter uma nova visão sobre o trabalho. Definido. Se lembra que o é um artigo indefinido. Mas eu acho que isso aqui uma não faz sentido, né? Então vamos chutar o mesmo. O que é o 5. Bem legal. Próxima questão. Agora que a gente fez tantas questões de artigos, eu vou ficar com vontade de responder só questão de artigo. Então, tchau!